Em uma semana, o mundo mudou. A guerra entre Israel e o Hamas dividiu ainda mais opiniões. Nisso, todo aquele cenário macro que já vinha negativo por causa da guerra da Ucrânia, a dívida americana, elevação de juros e crise bancária agora ficou ainda mais tenso. Inclusive, já se fala numa escalada e de outros países como Irã e Líbano entrando no conflito. Ou seja, o que já estava ruim, agora ficou pior. Eu sou a Carol, cofundadora da Área Bitcoin, e o meu foco aqui é em Bitcoin e como ele se conecta em diversos assuntos. E essa nova guerra estremece de novo a geopolítica global, afeta os esforços dos bancos centrais em controlar a inflação global e também testa o Bitcoin como uma ferramenta de proteção de riqueza independente de bancos e governos, principalmente em momentos de turbulência e inflação. Nesse vídeo, bora ver como essa guerra afeta o cenário macro e como o Bitcoin pode ser uma boia salva-vidas, especialmente em tempos de guerra. A história não se repete, mas ela rima. Em outubro de 1973, a guerra de Yom Kippur entre Israel e os Estados Árabes resultou no aumento dos preços do petróleo em quase 300%. Isso porque a Organização dos Países Exportadores de Petróleo Árabes, a OPEP, impôs um embargo contra os países ocidentais que apoiaram Israel. Geralmente, crises financeiras, inflação, guerras e tempos violentos são sinais de mudanças de ciclo. É a teoria do Fourth Turning, que descreve que ciclos civilizacionais envolvem 4 gerações, ou 4 fases: a de renovação, a de estabilização, o declínio e a crise. A cada virada geracional leva cerca de 20 anos e um ciclo completo leva cerca de 80 anos. E pode ser que essa nova guerra que estourou seja mais uma evidência de transformações ainda maiores que estão se desenrolando e resultado dessa nova virada de ciclo. Curiosamente, o dólar já tem mais de 80 anos e muitas pistas estão apontando que ele entrou na fase de declínio da sua influência, no seu fourth turning, a sua grande virada de ciclo. Mas voltando aos acontecimentos atuais, depois do ataque do Hamas a Israel, agora vem a ofensiva israelense em Gaza. Vários países estão começando a enviar foguetes para Israel, como o Irã, a Síria e outros grupos como o Hezbollah do Líbano. Os Estados Unidos, como o aliado de Israel, estão sendo cada vez mais pressionados a participar do conflito em defesa de Israel. E a participação dos americanos provavelmente levaria a uma resposta da OPEP ou de alguns de seus membros. Isso poderia se manifestar na forma de um embargo de petróleo direcionado aos Estados Unidos e talvez também à Europa. Relembrando a situação que eu comentei aqui no início, em 1973, que fez o preço do petróleo subir 300%. Além disso, tem uma região que é crucial nessa história, o Estreito de Hormuz, uma passagem estreita por onde grande parte do petróleo e gás natural do mundo é transportado. E é o Irã que controla a maior parte das ilhas ao longo desse estreito e tem uma presença militar grande por lá. Se o Irã fechar o estreito ou bloquear a passagem de alguma forma, seria mais uma força que geraria escassez de petróleo e pressionaria os preços para cima. Talvez o fechamento do Estreito de Hormuz seja improvável e um tiro no pé para o Irã, que também depende dele para suas próprias importações, mas é uma região para ficar de olho. A grande questão é que se rolar uma grande coincidência, que às vezes não são tão grandes coincidências assim, Mas se acontecer um fechamento ou uma interrupção no Estreito de Hormuz, junto com o embargo russo de petróleo, aí sim a coisa pode ficar feia. Os preços globais do petróleo e do gás natural provavelmente disparariam e afetaria gravemente o preço do petróleo no mundo. Afinal, 33% do petróleo do mundo passa pelo Estreito de Hormuz e aproximadamente 88% de todo o petróleo que sai do Golfo Pérsico passa pelo Estreito de Hormuz. Ou seja, um conflito no Oriente Médio afeta diretamente o mercado global de energia e leva a aumento nos preços do petróleo e do gás natural no mundo todo, o que acaba com toda a elevação das taxas de juros feitas pelos bancos centrais no mundo para conter a subida de preços e a inflação global. E se fala muito em preços do petróleo porque ele é a matéria-prima para combustíveis no mundo todo. E se o petróleo sobe, afeta o preço de praticamente tudo, porque se usa combustíveis derivados do petróleo para transportar a maioria das commodities de alimentos e até na prestação de serviços. Por isso, quando se fala em subida de preços, o papel do petróleo é crucial. E desde o início da guerra, o petróleo já saltou cerca de 6%. E os recursos energéticos são agora mais importantes do que nunca, especialmente no início do inverno no hemisfério norte. O ponto frágil para os Estados Unidos aqui é que existe muita oferta global de petróleo proveniente da OPEP, enquanto os americanos acabaram vendendo grande parte da sua reserva estratégica de petróleo para tentar controlar a subida de preços internamente e controlar a inflação. Hoje, os Estados Unidos consomem 20 milhões de barris por dia e isso pode trazer os preços do petróleo para patamares mais altos do que antes.
O dólar vem subindo com a elevação dos juros, inclusive pressionando outras moedas globais, e com a guerra de Israel subiu mais ainda. Isso acontece porque a maioria dos países e investidores globais ainda consideram o dólar a moeda mais estável e segura no mundo. E porque, além das razões geopolíticas, da guerra, o aperto monetário do Fed com a elevação das taxas de juros deve manter o dólar com mais força em relação a outras moedas, pelo menos até as impressoras do Fed serem religadas. Até porque a única forma que historicamente governos do mundo todo têm para financiar guerras é imprimindo dinheiro. Então, se essa guerra escalar, é provável que as impressoras dos bancos centrais, especialmente do Fed, voltem a ser ligadas com força total. Se bancos do mundo todo já estavam implorando por liquidez e para religar as impressoras, agora com mais uma guerra é provável que as impressoras venham a todo vapor, o que aumenta ainda mais a subida de preços no médio prazo. E do outro lado dessa história está o ouro, que historicamente se torna mais demandado durante grandes conflitos de guerras, Porque é um ativo de refúgio, um porto seguro e que não depende de políticas monetárias de bancos centrais. É provável que, se o conflito continuar avançando, o preço do ouro siga subindo. Desde o início do conflito de Israel com Hamas, o ouro subiu quase 6% para cerca de 1.932 mil dólares por onça de ouro e atingiu o maior nível desde 29 de setembro. O curioso é que logo antes do ataque do Hamas, na sexta-feira, dia 6, o ouro caiu para a mínima nos últimos 7 meses, como resultado dos aumentos das taxas de juros americanos. Quando as taxas de juros aumentam, geralmente os metais preciosos perdem valor e o dólar se fortalece. É uma relação inversa. Mas olha como tudo mudou em uma semana e o conflito de Israel acabou revertendo toda a queda recente do ouro e ele se valorizou mesmo com o Fed declarando que vai manter as taxas de juros altas por enquanto. Até porque a inflação nos Estados Unidos veio acima do esperado. A expectativa era de uma inflação de 3,3% ao ano, mas veio em 3,7% ao ano. O que se observa é que o ouro vem crescendo em demanda conforme bancos centrais começam a diversificar suas reservas para fora do dólar. Mas mesmo com essa demanda crescente, o curioso é que o preço do ouro segue nos mesmos patamares de 2020. Outro componente que ainda passa batido pela maioria é que Bitcoin está começando a desempenhar um papel geopolítico muito importante. A gente está às vésperas da aprovação do ETF de Bitcoin nos Estados Unidos e a tese do ouro digital está cada vez mais difundida e aceita. Claro que não por todos, mas para muitos economistas, investidores e players no mercado atualmente. O que tem acontecido é que a movimentação do ouro tem precedido grandes movimentações do Bitcoin. O ouro ele é mais distribuído e mais consolidado como um hedge milenar em tempos de turbulência e incerteza. Já o Bitcoin tem só 14 anos, mas segue firme acima da sua máxima do ciclo passado, mesmo em meio a uma segunda guerra e elevação de juros. E se a gente observar, o Bitcoin tem sim acompanhado esses movimentos macro do ouro, O ouro subiu primeiro em 2020, no início da pandemia, e Bitcoin subiu depois. O ouro subiu no início de 2023, com a subida de juros e a crise bancária, e o Bitcoin também subiu. O Bitcoin subiu mais de 30% em meio à desconfiança com o sistema financeiro americano. Só que a grande diferença é que o Bitcoin segue o ouro em seus movimentos, só que ele sobe com muito mais força do que o ouro, porque ele tem muito mais assimetria. Porque o ouro já foi monetizado como uma reserva de valor, e o Bitcoin está nesse momento sendo monetizado. Ele sobe mais porque ele tende a absorver muito mais liquidez com o passar do tempo. E se você quer aprender mais sobre o Bitcoin, como ele é uma peça fundamental no cenário macro, como comprar, estratégias de aporte e guardar com segurança, no Bitcoin Starter você aprende a fazer tudo isso por conta própria e sem depender de ninguém. São mais de 100 aulas para te ajudar a ter liberdade e soberania financeira e o link está aqui na descrição. E eu acredito que o Bitcoin ele vai ajudar muita gente a proteger e a multiplicar a riqueza nos próximos anos, porque é justamente quando tudo o que se imaginava saber sobre o sistema financeiro tradicional está sendo revisado e desconstruído. E a decisão é totalmente sua por fazer parte do sistema financeiro do futuro ou do passado. Outro ponto é que Bitcoin muda os incentivos do sistema financeiro, porque não tem como imprimir mais moedas para financiar guerras, por exemplo. Bitcoin é uma revolução pacífica porque desfinancia o conflito e promove cooperação. Já as moedas fiat dos governos foram criadas justamente para apoiar guerras. Em 1971, os Estados Unidos acabaram com o lastro do ouro porque eles queriam imprimir dinheiro para bancar a guerra do Vietnã, por exemplo. É muito mais fácil entrar numa guerra se você pode imprimir dinheiro infinito para financiar ela. Bitcoin também desestimula a guerra porque não tem como ser confiscado, mesmo frente às maiores ameaças bélicas. Bitcoin é digital e não pode ser tomado por outros países como barras de ouro foram por diversos impérios no passado.
E não tem como aplicar sanções como os países fazem hoje em dia com o sistema financeiro tradicional. Na verdade, o Bitcoin ele força o diálogo para que a colaboração aconteça. Afinal, a força e a violência não forçam a rede Bitcoin a fazer nada. A agressão ela é inútil na rede Bitcoin. E é por isso que ele é considerado uma revolução pacífica. A minha torcida é que as coisas se acalmem e que o conflito acabe. Independentemente da situação, Bitcoin vai estar sempre lá para quem precisar em tempos de guerra, mas principalmente incentivando tempos de paz. A escolha é sua sobre qual sistema financeiro você quer usar. Até a próxima e opt out!